porque no Corinthians ainda se fala muito no francês Paul Pogba. Alguns detalhes em postagens nas redes sociais do Timão e do atleta fizeram essa história ganhar ainda mais corpo nas últimas horas aí no Natal. Teve corintiano achando que ia ganhar um presentão de Natal aí. E quem chega com essas informações do Timão é a nossa querida Letícia Contier. Muito boa noite, Lê. Conta pra gente tudo dessa história do Pogba que a gente quer saber aqui. Boa noite, Marina. Boa noite a você que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva nessa quinta-feira. E é exatamente isso, Vilma. As últimas postagens do Corinthians e também do próprio Pogba agitaram aí, então, as redes sociais, agitaram toda a torcida. A gente vai falar aqui rapidinho em ordem cronológica, só para todo mundo conseguir acompanhar direitinho. Começou, então, na semana passada com uma postagem do próprio Memphis, em que ele faz uma ligação de vídeo ali com o Pogba, mas o pessoal reparou que quem estava junto com o Memphis nessa ligação foi o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Aí a torcida ficou ensandecida, ficou animada, ficou daquele jeito, coraçãozinho já bateu mais forte. Aí no dia 24, na véspera de Natal, o Corinthians soltou uma foto de uma árvore bonita, com um ursinho na frente, com o manto do Timão, mas o torcedor reparou no enfeite que está nessa árvore. Não sei se você aí de casa está enxergando, mas tem um mascote das Olimpíadas de Paris 2024. E aí o que o torcedor associou? Paris fica na França, o Pogba é francês, quer dizer alguma coisa e vem um presentinho de Natal pra gente. E aí hoje o Pogba postou também um vídeo nas redes sociais dele em que ele está simplesmente com uma camisa preta com um C. A torcida já entendeu que é um C de Corinthians, já está animada, qualquer coisa está virando um sinalzinho para ser a possível negociação aí do Corinthians com o Pogba. Mas, por enquanto, a informação que nós temos aqui, apurada até pelo nosso querido Yuri Medeiros do site gazetesportiva.com, é de que nenhuma negociação foi feita até o momento entre Corinthians e Pogba. Então não existe nada, por enquanto, segundo o Corinthians. É claro, a torcida está animada, mas lembrando aqui também que o Pogba ele está suspenso até março de 2025 por causa de um exame antidoping que ele foi pego e não atua desde agosto de 2023. Vale a gente lembrar aqui também que o Corinthians tem sim interesse em um jogador midiático, assim como o Memphis, porque o Corinthians acredita que o Memphis deu muito certo, tanto dentro quanto fora de campo. E aí eles estão em busca de um outro jogador midiático que vá dar certo para o elenco de 2025. Seria então o Pogba? Será que já é amigo ali do Memphis? Já jogarão juntos? Vamos ter que aguardar mais um pouco, mas eu jogo para vocês aí perguntando, vocês acham que essa história vai terminar com um final feliz entre a torcida e o Pogba ou isso tudo é só um conto de fadas? Volto com vocês. Obrigada, Leia. Eu já solto para vocês aqui. Esse conto de fadas será um final feliz? Mensagens subliminares. Eu adoro essas coisas, gente. É na camisa, é na árvore de Natal, as conexões. Olha, sei. Eu acho que é possível. Eu estava até comentando antes do Natal aqui com a Michele, num dos Gazetas Esportivas desta semana, que muitas vezes, quando foram vistos lá o Memphis, o diretor financeiro do Corinthians, né, isso numa foto, falando no celular com o Pogba. Muitas vezes, o Paulo sabe melhor que eu, uma contratação gigante não acontece através dos contatos, das altas cúpulas dos clubes. Às vezes era uma mesa de bar mesmo, num guardanapo, você rabisca lá. É ou não é? Sim, ou não é? Ronaldo Fenômeno, claro, depois você senta para analisar contrato, mas muitas vezes você convence o cara numa conversa informal. Normalmente com um amigo ainda em comum, que é o caso. Então, temos que aguardar. Eu, sinceramente, não sei se vai dar certo. Mas gostaria de ver muito Pogba jogando aqui no futebol brasileiro. Seria, para mim, um grande reforço para o Corinthians. Bom, na realidade, ninguém sabe se vai dar certo ou não. Mas o nome é bom. O nome é bom. Até porque, mesmo que tenha que esperar até março, na posição, o Corinthians tem alguns jogadores ali. Não tem problema, né? Não tem problema naquela posição, dá para esperar até março. E aí chega o Pogba. Agora, é lógico que o Memphis é um jogador europeu que ele tem um renome muito bom na Europa. E ele conversando, fazendo esse boca a boca com os jogadores, é muito mais fácil.
do que chegar um empresário do Corinthians lá, ou chega um empresário brasileiro falando, vai pro Corinthians. Não, é diferente. O jogador que a no Memphis é uma espécie outra. de porta-voz do clube. A conversa é outra. O espírito corintiano. Isso aí, então... é isso aí. E outra coisa, eu tava até olhando nas redes sociais do Memphis, tem mais postagem do Corinthians do que outras postagens. Então isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para ele, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que com o nome do Memphis, outros jogadores de peso aí, outro jogador de peso pode chegar sim. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas com certeza essas conexões todas, sim, principalmente o Memphis fazendo o meio de campo, outra coisa, facilitam ou aumentam a chance do Corinthians trazer o Pogba. Como essa ligação, enfim, essa intermediação mais boleira, né? Sim. Mais ali, o meio de campo mais tranquilo. Os caras são malucos, aqui você tem que vir jogar aqui, velho. Você não tá ligado, a torcida dos caras é doida. Sim. Pô, é religião, além dessa postagem, né, que teve como é que fala? O mascote das Olimpíadas de Paris, logo em seguida... a patrocinadora, né, Esportes da Sorte com o Corinthians, soltaram um vídeo também falando assim, que o impossível não acontece e tal. Então muita gente realmente achou que viria ali à meia-noite um anúncio, né? Não aconteceu ainda, pelo menos, mas essa outra postagem também alimentou essa foto. Alimenta a ansiedade, né, da torcida corintiana. E, aliás, estamos vivendo um período quase de nenhuma ansiedade, né, em todos os segmentos da vida. Por que não mais o minha, mas né? Você sabe, mais um pouquinho. Mas o legal de tudo isso é que o futebol brasileiro está chegando lá fora. Eu fiquei 10 anos lá fora e muitas vezes o futebol brasileiro não chega lá fora. Não chega, jogos Paulo, e tal, não chega. Paulo, hoje, é o Flamengo do Zico, o Santos do Pelé, o São Paulo do Tele Santana, mais ou menos isso. Hoje é muito bom, nós vemos aí o futebol brasileiro chegando, sendo ouvido lá fora, isso é muito bom para nós que trabalhamos com futebol. E o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, acho que vai aproximar mais ainda os clubes do futebol brasileiro do futebol, do conhecimento dos também, europeus. Em 2026 nós temos a Copa do Mundo Feminina aí, né? Então outra 27, coisa, né? 27, né? Isso. Então é outra coisa que também já começa a se mover. Porque a real mesmo é que na Europa, porque os caras sabem do Brasil, assim, em termos de futebol, é seleção brasileira, é um respeito monstro, né? Enquanto a gente detona aqui, isso eu falo por experiência própria de ir, de trabalhar em eventos internacionais, até Copa do Mundo. É assim, a gente reclamando, a torcida, a imprensa brasileira reclama. Muitas vezes com razão, porque o nosso sarrafo é lá em cima. E os gringos assim, vocês são malucos, cara, olha os craques que vocês têm. Que craque? Isso aí não engraxa a chuteira do outro, da década passada. É aquele, Nós não damos o valor que deveríamos dar. Às vezes não dá o valor, às vezes critica até com justiça, mas assim, a visão do europeu sobre o futebolista brasileiro é que o futebolista brasileiro é bom de bola, tem um molejo diferente e a gente tem mesmo. Agora, em termos de clubes, eles não sabem nada, eles não se interessam. É o Flamengo do Zico lá dos anos 80, é o Santos do Pelé da década de 60, um pouquinho do São Paulo do Tele dos anos 90 e olhe lá. Contratação do Guilherme Arana. O Guilherme Arana está na mira do Timão. Ele tenta repatriar o jogador já há algum tempo. Mas acontece que tem um limite de investimento como impeditivo nesta negociação. Falta dinheiro. O Corinthians vai tentar a contratação por empréstimo ou então a contratação através de uma troca. Só que o Corinthians já foi informado pelo Atlético Mineiro que o Atlético só negocia em definitivo. E aí fica difícil para o Corinthians contratar o Guilherme Arana. O Atlético Mineiro não vai disputar a Taça Libertadores da América. E por isso o Corinthians entende que o Atlético poderia liberar o Guilherme Arana para uma possível negociação. O Corinthians quer a contratação de 4 jogadores. 4 jogadores, esta é a prioridade do Corinthians para o mercado da bola. Ele quer um lateral esquerdo, apesar do retorno do Palácios e da ascensão do Matheus Bidu na lateral esquerda, ele quer a contratação de um lateral esquerdo e o Guilherme Arana, portanto, é a prioridade, é a bola da vez. O Guilherme Arana faz parte dos planos do Corinthians. O Corinthians pode até buscar um investidor para contratar o jogador. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro
um quarto zagueiro, um zagueiro canhoto, que joga ao lado do André Ramalho. O André Ramalho é o atual jogador da posição, ele é o atual titular da posição, mas falta ali um quarto zagueiro para jogar ao lado dele. Já jogou o Kaká, jogou o Gustavo Henrique, jogou o Félix Torres, mas ninguém conseguiu se manter como titular absoluto da quarta zaga. Então o Corinthians procura um quarto zagueiro a pedido do técnico Ramon Dias. Isso são prioridades: um lateral esquerdo, um quarto zagueiro, um meio-campista, seria um meia atacante, um meio-campista que possa ser reserva do Garro no time do Corinthians. Embora o Coronado faça parte do elenco corintiano, o Ramon Dias não morre de amores pelo Coronado. Então o Corinthians busca a contratação de um meio-campista que possa ser o reserva do Garro. E isso não tem nada a ver com a contratação do Pogba. O Pogba é outra história. E o Corinthians também quer a contratação de um atacante de velocidade, um ponta esquerda, porque o Corinthians não tem este jogador, este ponta esquerda no elenco. E o Corinthians finaliza a contratação em definitivo do zagueiro Kaká. Isto porque o Corinthians é obrigado pelo contrato em contratar o jogador em definitivo, porque o Kaká atingiu a meta estabelecida em contrato para ser contratado em definitivo. Com isso, o Corinthians vai ter que pagar ao Tokushima Vortis, do Japão, a quantia de 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais na cotação atual. E ficará com 60% dos direitos econômicos do jogador. Nesse caso, a primeira parcela será paga já em janeiro de 2025. E a segunda meta também já foi concluída, restando a definição da data de pagamento. Pelo acordo, o Corinthians desembolsará outros 2 milhões de dólares para adquirir mais 30%, totalizando 90% dos direitos do Kaká. Então, ao todo, a negociação vai ficar em torno de 4 milhões de dólares. Caro o Kaká, hein? 4 milhões de dólares para contratar o Kaká em definitivo. 4 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais. Mas a primeira meta, o Kaká já atingiu, que é de 2.200 minutos em campo, foi atingida em agosto deste ano. A segunda meta, o Kaká também atingiu 3.150 minutos em campo, foi atingida em novembro deste ano. Desde que chegou ao Corinthians, o zagueiro entrou em campo em 40 oportunidades, sendo 37 delas como titular. O Kaká chegou a ocupar o posto de titular do sistema defensivo, tanto com o Antônio Oliveira quanto com o Ramon Dias. Mas depois ele finalizou a temporada como reserva da dupla formada pelo André Ramalho e pelo Gustavo Henrique. Então o Corinthians vai ter que contratar em definitivo o Kaká pelo contrato estabelecido entre o Corinthians e o time japonês. O time japonês, o Tokushima Vortis, do Japão. E o Corinthians vai pagar 4 milhões de dólares na contratação do Kaká. Bom, e o Pogba, o Paul Pogba? A quantas anda a situação do Pogba? Pogba continua a mesma coisa. O Corinthians ainda não fez uma oferta, ainda não fez uma proposta oficial pela contratação do Pogba, respeitando a apuração dos colegas, que podem apurar alguma coisa diferente, mas a informação que eu tenho é que o Corinthians ainda não fez a oferta para a contratação do Pogba. O Corinthians está esperando a engenharia financeira. A Esportes da Sorte vai pagar 2 milhões, cerca de 2 milhões e 200 mil reais para contratar o Pogba, e o Corinthians precisa arrumar o restante do dinheiro para fechar os 3 milhões e meio de reais para fazer a proposta. A proposta do Corinthians será de 3 milhões e meio de reais, mas ainda não foi feita a oferta para a contratação do jogador. O Corinthians deve fazer a contratação, deve fazer a oferta nos próximos dias. E segundo informações do La Nación, que é um jornal da Costa Rica, o Paul Pogba esteve na Costa Rica no último final de semana para realizar uma avaliação em um dos joelhos.
A informação foi divulgada pelo jornal o La Nation, que não soube detalhar o procedimento ao qual o francês foi submetido. O La Nation sabe, através de uma fonte informada de sua visita a Costa Rica, que o atleta veio para uma cirurgia em um dos joelhos. Não sabemos exatamente a que procedimento ele seria submetido e se ainda está no país, informou o jornal. Então, o Pogba, que tem treinado em Miami, nos Estados Unidos, desde que rescindiu o contrato com a Juventus da Itália em novembro, ele está livre para assinar contrato com qualquer outra equipe. Lembrando que ele só poderá treinar em uma nova equipe a partir de janeiro e só poderá jogar em uma nova equipe a partir do mês de março, isso por consequência da punição por causa do doping. E o Corinthians busca um parceiro comercial para bancar o salário de 3,5 milhões de reais, que é o que o Corinthians está disposto a oferecer ao Pogba para ele jogar no Corinthians. Esta vai ser a oferta do Corinthians, que é exatamente o que ganha o Memphis Depay no Corinthians, 3,5 milhões de reais. Fiel torcida, tô trazendo para vocês uma excelente notícia. O Corinthians está muito próximo de anunciar o craque francês, muito bom de bola, o Pogba. É isso mesmo, o jogador chegará no Corinthians ganhando um salário de algo em torno de 3,5 milhões de reais mensais. É uma grana altíssima, né, que o Corinthians irá pagar para o astro francês, né, ao lado do Memphis Depay. Então, assim, é outro medalhão, né? A Esporte da Sorte está vendo o sucesso que o Memphis Depay está fazendo com a camisa do Corinthians e quer contratar outro jogador midiático. E esse jogador midiático se trata de nada mais, nada menos do que Paul Pogba. Então, assim, não só ele, tem o Luciano Costa também na mira, né? Tem o Guilherme Arana, que pode chegar no timão a qualquer momento. Então, assim, o Corinthians vem se movimentando nos bastidores, né? Muitos jogadores estão sendo especulados e o Corinthians está partindo para cima do mercado da bola. É isso mesmo. Então, assim, tô trazendo uma informação para vocês fresquinha, dando conta de que o Corinthians tá muito próximo de contratar o Pogba e, assim, vai ser um dos salários mais altos do Brasil, ao lado do Oscar, que também ganhará esse salário, né, no nosso rival São Paulo. Então, tô trazendo para vocês, eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa contratação de Paul Pogba no timão? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!